pastor Nilva e a pastora... o pastor Nilva. Eu vi isso. Vocês sabem que é isso, né? Então, amados, um forte abraço, tá? Então, aqui tem, então, a graça e o amor do nosso Senhor esteja sobre vocês nessa mensagem. Amém. A paz do Senhor esteja com todos, amém? Que a paz de Jesus esteja com todos, Eu amém. peço ao Pai que o Senhor abençoe a todos, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre as nossas vidas, as bênçãos que vêm direto do trono da graça, Glória a Deus, onde né? se encontra Cristo Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Que todos sejam muito abençoados através desse jejum, dessa oração do dia de hoje. Hoje nós tivemos um dia lindo na presença do Altíssimo, e o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, e Ele tem feito grandes coisas na nossa vida, amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus e aleluia. Então vamos aí meditar, né, um pouco na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Sim. Lá na palavra de Deus, no livro de Ezequiel, né, no profeta Ezequiel, diz assim, lá no capítulo 8, verso 16 em diante: levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: vês, filho do homem? Acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui? Para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me? Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Amém, amados? Amém, amém. Glória a Deus. Amém. Então aqui, né, está descrito ali a contaminação ali do templo, né? E aonde a gente quer, né, chegar assim com isso, que realmente muitas vezes, né, nós cristãos, nós acabamos nos contaminando, né? Então, mas mesmo assim, Deus ainda habita conosco, né? Porque realmente nós estamos aqui nessa terra, né? Essa terra ela é contaminada. E a partir do momento que nós nos convertemos, né, a Cristo, né, e confessamos Ele como nosso Senhor, né, e com a boca também confessamos que Ele ressuscitou dos mortos, né, ali começa um processo de santificação, né. O que é santificação? É um processo de limpeza, né? Mudança de vida. Mudança de vida, processo de limpeza, né? Onde nós agora estamos nos separando cada vez mais da sujeira, né? Sim. Da sujeira dessa terra. Não é verdade? E o que acontece? O nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele desceu do céu, né? Ele habitava com o Pai, amém? Amém. E ele habitava lá com Deus Todo-Poderoso, nos céus, né? E ele desceu, né, para cumprir o propósito dele, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, né, unigênito, né? Unigênito, o único filho nascido dele, né? É o único filho nascido de Deus, né, aqui na Terra. Porque realmente todos sabem que, né,
Jesus Cristo nasceu da Virgem, né? Então foi o único filho nascido dele aqui nessa terra, né? Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. E ele desceu, né? E ele desceu e habitou numa terra suja, não é verdade? Ele desceu no meio da sujeira, né? E ele habitou entre nós, né? E ele habitou entre nós. Glória a Deus por isso. Mas mesmo assim, né? Não sujou, né, queridos? Ele não se sujou. Né? Ele não... ele habitou na sujeira, né? Mas a sujeira não teve autoridade sobre ele, né? Ele habitou mesmo, realmente. Ele andava com os pecadores, né? Andou com os pecadores, né? E sabe, amou os pecadores, né? Ele amou, né, os pecadores, né? Ele amou as pessoas ímpias, não é verdade? Só que essas pessoas, elas, quando tinham contato com o nosso Senhor Jesus Cristo, elas se convertiam, né? Elas se arrependiam dos seus pecados, né? Então é interessante isso, né? A gente tem cuidado com essas coisas, né? Como diz lá no Salmo 1º, né? Que a gente não deve andar à roda dos escarnecedores, né? No conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, né? Nós devemos evitar essas coisas, porque essas coisas contaminam, né? O Senhor Jesus Cristo disse que não é o que entra na nossa boca que contamina, mas é o que sai, né? Então são palavras de adultério, né? De mentira, de imoralidade, né? Essas coisas todas nos contaminam. Amém? Então nós temos que evitar estar na presença de pessoas, né, que não professam a nossa fé. Pelo contrário, né, nos contaminam. Né? Agora eu venho com o lado oposto da situação. Aqui na palavra do Senhor também nos fala, ainda no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Então, amados, tudo tem que ter um equilíbrio. E o tema desse sermão, se eu não me engano, é se Jesus ele entra na sujeira, se ele se encontra em lugares sujos. E o que eu digo a respeito? Sim, o Senhor Jesus, ele entra nos lugares sujos. E quando eu vejo aqui esse versículo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, de repente, sabe, uma pessoa se desvia do seu caminho e vai para o vale da sombra da morte. Cai nas drogas, cai na prostituição, cai no lamaçal que a vida tem oferecido a muitos, e muitos têm achado que é entretenimento. A pessoa está ali na margem da sociedade, totalmente voltada às coisas más, às coisas que, de repente, pode proporcionar para ela, no exato momento, um prazer momentâneo, sabe, de injetar no próprio braço heroína, cocaína, sabe, drogas, prostituição e todo tipo de aberração. E daí o que acontece? O senhor fica do lado de fora? Não, o Senhor, ele está naquele meio também.
E o que acontece? Porque ali é o vale da sombra da morte. Ali, a pessoa dali, sabe? Ali tem muitos demônios ao redor, querendo tragar aquelas pessoas. Muitos demônios querendo tragar aquelas pessoas. E quantas vezes o Senhor vem e fala: eu estou aqui. Glória a Deus. Eu vim te mostrar o caminho, a verdade e a vida. Ei, você se desviou da minha palavra. Daí, a gente escuta muitas vezes algumas pessoas falar assim: ai, gente, você acha que o Senhor Jesus vai falar com um alcoólatra que no outro dia não vai lembrar de nada? Ai, o Senhor Jesus vai falar com um drogado? O Senhor vai falar com a prostituta? Vai falar sim. Eu já vi testemunho de prostituta que está lá no motel para fazer programa. E o que acontece? A pessoa que está com ela é um homem, de repente, casado, desviado. O Senhor toca no coração dele, ele começa a chorar. E fala do amor de Deus para a prostituta, e ele volta para os caminhos do Senhor, e a prostituta conhece a Cristo. Glória a Deus e aleluia. Amém. E eu digo mais, sabe, amados irmãos, é lindo o mover do nosso Senhor. O Senhor não é limitado, limitados somos nós. E eu digo mais uma coisa: você não pode estar sentado realmente na roda dos escarnecedores. Mas você pode, muitas vezes, ser levado à roda dos escarnecedores. É assim, você não pode pegar e fazer das pessoas do mundo os seus melhores amigos. Sabe? Eu não posso pegar e achar um monte de pessoas que se drogam ou se alcoolizam e eu estar com eles e eu estar simplesmente praticando as mesmas coisas que eles. Isso é a roda dos escarnecedores, manter a mesma prática. O interessante é que realmente Jesus Cristo, ele andava aqui nessa terra, né? Só que, em vez de ele ser influenciado pelo mal, ele influenciava as pessoas à santidade. Justamente isso. Tremendo isso, chegou né? nesse ponto maravilhoso. E Que ele ensinou eu e você a ser influenciadores, a influenciar o meio aonde a gente está. Nós somos pessoas que o Senhor colocou aonde colocou para que você faça a diferença. Tem muitas pessoas aqui na live agora me ouvindo, e o Senhor e o Espírito Santo está falando com muitas pessoas. Ei, por que quando você está no meio dos seus que tem e frequenta a roda dos escarnecedores, você não mostra eu para eles? Por que você não tem mostrado Jesus Cristo no meio da roda dos escarnecedores, da sua casa, dos seus parentes? Por que você não tem mostrado Jesus Cristo na roda dos escarnecedores, das pessoas da sua rua? Ei, o Senhor está falando com você. Eu não sei com quem o Senhor está falando, mas Ele está falando isso. E eu só quero te dizer que você tem que abrir a sua boca e deixar Ele te usar de uma forma sobrenatural e você mostrar que você não precisa se alcoolizar para ser uma pessoa feliz, você não precisa se drogar para ter coragem de falar com o próximo. Mostra Cristo em você e nas suas atitudes de amor. Amor. Você está no meio da sujeira? Porque Cristo vai levar eu e você para aquela sujeira, para aquele esgoto, sabe? E nós vamos falar do amor de Cristo para muitos. E muitas vidas serão alcançadas através da nossa vida. glória a Deus, né? Glória a Deus e aleluia. Amém, amados. Então é muito interessante isso, né? Porém, Jesus Cristo, ele estava num
num patamar espiritual muito elevado, né? A ponto de que ele influenciava, né? E ele não era influenciado. Mas nós, né, estamos nesse processo de santificação, né? Nós estamos nesse processo e, né, então Deus, ele está nos preparando. Amém, Né? glória a Deus. Porque a vontade de Deus é que nós estejamos preparados, né? O próprio Senhor Jesus Cristo disse que basta ao discípulo ser igual ao seu mestre, e o servo igual ao seu senhor. Né? Glória a Deus. Então, glória a Deus por isso, né? É isso que nós temos que buscar. Né? Os próprios apóstolos, eles beberam do cálice de Jesus. Amém, e foram batizados com o batismo dele. Né? E olha só o que aconteceu com esses homens. Né? Influenciavam, glória a Deus. Né? Glória a Deus. Quando foram revestidos de poder, lá, naquele cenáculo, né? Onde desceram línguas repartidas como de fogo, né? Oh, glória a Deus. E penetrou e adentrou a cada um. E o que aconteceu? Viraram influenciadores. Glória a Deus e aleluia. Né? Eles receberam o batismo de Jesus. Oh, glória a Deus. Porque, glória a Deus, Jesus, amados, não usou só palavra, né? Mas ele usou a demonstração do Espírito de poder. Amém. O apóstolo Paulo falou que o reino de Deus não consiste só em palavras persuasivas, né? Mas na demonstração do Espírito de poder. Glória a Deus. Né? Então, queridos, é isso que aconteceu com Cristo. Ele tinha milagres. Né? Os milagres, eles eram a assinatura de Deus no ministério dele. Glória a Deus e aleluia. Então ele falava, né, com muita sabedoria, mas também curava, expulsava os demônios e ressuscitava os mortos. Louvado seja Deus. E é isso que nós estamos buscando, não é verdade? Amém. Nós estamos buscando esse batismo, não estamos? Louvado Nós seja estamos, Deus. nós estamos buscando esse avivamento, não estamos? Estamos no caminho. Para sermos revestidos de poder Glória a Deus. e autoridade. Glória a Deus. Amém, amado? Amém. E convencer a todos da existência e da realidade de Jesus Cristo de Nazaré e aquilo que ele fez nessa terra. Glória a Deus e aleluia. Amém? Glória a Deus, né? Amém. Glória a Deus e aleluia. E é como o pastor Jones falou, nós estamos neste caminho e nós não podemos deixar ninguém à margem do caminho. E outra coisa, às vezes a gente tem medo de chegar perto de uma pessoa assim. Eles ali são as pessoas que o Senhor preparou para que a gente pregue em tempo e fora de Glória a tempo. Deus. Amém? Porque muitas pessoas serão alcançadas através do teu Jesus te ama, sabe? Não precisa muita coisa. A pastora Cláudia Gaspar agora há pouco falou, sabe? A questão do Jesus te ama, sabe? Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus, que faz tornar-se um eco no ouvido daquela pessoa. O Jesus te ama vai vibrar dentro dela e ela vai entender o que o Senhor está falando com ela. Amém. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que, né, antes de né, nós não podemos flertar com o mal, né? Não. Antes de estarmos revestidos desse poder. Né? É o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não foi revestido, né? O céu não se rasgou, né? E ele foi ungido com poder. Glória a Deus. E conosco é a mesma coisa. E nós seremos que nem ele, semelhantes a ele. Glória E a palavra de Deus diz que nós faremos obras maiores do que a dele ainda. Amém, querido? Amém. Então Deus nos amou de tal maneira. Né? Enquanto isso, né, vamos nos evangelizando. E vamos evitar o mal, evitar a presença de pessoas más, malignas, né? E continuar a nossa caminhada. Né? Em nome de Jesus. Buscando santidade. A santidade e esperando pela promessa do alto. E continuar evangelizando.Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Devemos nos manter, então, santificados. Né, amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, isso mesmo. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém.
Diga, pastor João.